para você aqui. Fala para o Senhor assim, fala comigo, Senhor. Aleluia. Abre comigo em 2 Coríntios, capítulo 1 e versículo 20. Deixa eu achar aqui. 2 Coríntios, capítulo 1 e versículo 20. Só um minuto. Segunda Coríntios, capítulo 1 e versículo 20. As crianças podem subir, tá? Por favor, em nome de Jesus, não esqueci. Deus abençoe vocês. Próximo pastor hoje. Nós estamos vivendo um tempo da vida que é um tempo de muitas batalhas, das batalhas invisíveis. Todo homem, toda mulher passa por essas batalhas. E é interessante que essas batalhas existem e a gente tem que, por nós, que a gente tem que começar a lutar. As batalhas da nossa mente, ela tende a construir fortalezas dentro de nós. E quando a caminhada, né, a nossa vida fora vai ocorrendo, a gente vai reagindo de acordo com aquilo que a gente construiu dentro de nós. As fortalezas vão construir em nós posicionamentos que muitas vezes você fica assustado. Por exemplo, a crise. Quando uma coisa sai fora do lugar, você tem uma expectativa, né? Eu não sei você, mas eu não gosto muito de mudança. Eu não gosto muito de mudança. Nós temos um processo de mudança, né? Nós estamos colocando cadeiras novas lá em Cambuquira, trazendo-as aqui para cá, melhorando a acomodação, nós estamos mudando a estrutura. Então, assim, para mim isso mexe muito comigo, né? Porque mudar, né? Eu prefiro sempre os mesmos. Tanto é que a maioria das vezes eu vou sempre no mesmo lugar, como a mesma coisa. Quando eu tenho que comer uma coisa diferente, eu fico assim, será que é bom? Eu tenho dificuldade de comer uma coisa diferente, né? Uma vez, não sei se eu te contei, eu fui viajar, aí eu fui para um outro lugar, cheguei lá, eu fui escolher um chocolate, todo mundo escolhendo um chocolate diferente, eu comprei o Kit Kat, que eu comia no Brasil, eu comia em outro lugar. Todo mundo começou a rir, eu falei, mas eu entendi que eu costumo ir muito no mesmo. Eu aprendi a viver fazendo a mesma coisa, que isso não é bom, porque você deixa de viver algumas experiências diferentes. Você vai entender onde eu quero chegar. Com isso, quando alguma coisa sai fora do eixo, mexe com a gente de uma maneira absurda. Por exemplo, você vem numa constância financeira, aí acontece alguma coisa, você fica estabilizado. Aquilo já te entra numa crise, aquilo você fica mal, aquilo abala a tua estrutura, abala a tua fé, é ou não é? Mexe com a gente de uma maneira terrível. Ou um laudo médico, ou um diagnóstico que não era para acontecer, porque a sua expectativa era outra. Aquilo mexe com a gente de uma maneira terrível, porque a gente cria uma expectativa que na verdade é o que está dentro de mim. E aí com isso, o império das trevas vão construindo na gente fortaleza na nossa mente, vai enfraquecendo a nossa fé, porque aí nós buscamos menos de Deus. Quanto menos de Deus você busca, menos de Deus você vai ter. Quanto menos de Deus, quanto menos você tem de Deus, menos de Deus você vai ter. Tem pessoas que querem ter muito de Deus, mas distante de Deus. Não tem jeito. Fala para os outros lados assim, se você quer muito de Deus, você precisa buscar mais de Deus. É impossível você ter muito de Deus buscando pouco de Deus. E aí, o que acontece? Vem as coisas, a batalha invisível da mente, as coisas que saem do eixo no caminho, a gente começa a entrar em parafuso, em crise, abala a nossa fé, abala a nossa estrutura, nós começamos a não crer como deveríamos crer, nós começamos a andar de uma maneira insatisfeita, porque o que mais tem hoje é crente insatisfeito. E por essa insatisfação, nós
ficamos vivendo a mesma coisa. Fala comigo assim, a mesma coisa. Quem quer viver a mesma coisa aí, diga amém. Fala comigo assim, está amarrado. Mas vai falar, está amarrado. A mesma coisa não. E nem repetir ciclos que já foram. Irmãos, você não nasceu para viver da mesma coisa. Você não nasceu para repetir ciclos. Você nasceu para viver coisas diferentes e extraordinárias. Mas para que isso ocorra, algumas coisas precisam mudar dentro de nós. Deixa eu te dar um dado aqui interessante. Nós temos a mente consciente e o inconsciente. A mente consciente, você começa a agir de acordo com a mente consciente, mas você reage de acordo com aquilo que está no seu subconsciente. Muitas vezes as nossas reações vêm do armazenamento que existe no nosso inconsciente. E quando existe esse armazenamento, a gente começa sempre a reagir da mesma forma que nós vamos nutrindo o nosso subconsciente. E aí nós estamos com excesso de tela, nós estamos buscando, ouvindo muitas vozes, ouvindo muitas coisas. E aí nós estamos com muitos afazeres, muitas atividades. E isso vai tirando o nosso tempo com Deus. Nós começamos a buscar pouco de Deus. Nós começamos a nutrir pouco de Deus. E ficamos um povo muito mais frágil na nossa jornada. Por que eu estou te dizendo tudo isso? Porque existem alguns elementos da nossa jornada de fé que é essencial para a nossa jornada. Existem algumas coisas que são muito importantes para a nossa caminhada. Paulo, quando ele começou essa jornada de luta com os corintos, ele começou a traduzir um princípio de fé muito poderoso. Um princípio que mostrava o que Jesus ensinou para os discípulos. Primeiro, vocês não precisam ver para crer. Primeiro, vocês precisam crer para depois você viver. Só que chegou um tempo que nós estamos posicionados errados. Nós falamos muito da fé, nós liberamos muito a fé, mas com posicionamento errado. Por isso que um dia Jesus falou assim: aonde está o teu coração, ali também estará o teu tesouro. Porque não é o que vocês dizem, é como vocês vão vivendo, com aquilo que está nutrindo vocês, com aquilo que vai preenchendo vocês. Dos nossos lábios não podem sair dois tipos de água. Ou vai sair amarga ou vai sair água doce. Uma hora você declara: Deus é meu Senhor, eu sou grato por tudo, as coisas Deus está fazendo, aleluia, amém, glória a Deus. No outro estado, você está xingando tudo que tem direito. Porque a gente não consegue lidar com os processos da vida. 95% dos problemas que nós temos são gerados por nós mesmos. Olha para você ver muita coisa. Dos problemas que nós adquirimos, dos problemas que assumimos que não deveríamos assumir, das coisas que trazemos para a nossa vida que não deveria trazer. Quando vem a aprovação de Deus, nós ficamos todos impactados, oprimidos. Porque quando era o momento de nutrir, eu estava distraído. Por isso que a maior guerra que existe hoje é da distração. Por quê? Nós estamos distraídos com tanto de coisa. Estou ouvindo centenas de vozes. Mas qual voz que na verdade norteia a minha vida? Qual voz que eu tenho ouvido? Qual tem sido o conselho que está marcando o meu coração? E aí que vem uma coisa importante que eu quero te dizer. Isso determina o próximo passo que você vai dar na sua vida. Isso determina o próximo nível que você vai chegar na tua vida. Porque quando você declara aquilo que de fato não está no seu coração, ou que você não crê, não adianta nada. Tudo bem que a fé, ela vem de um princípio importante,
Você não vai enxergar, mas você tem a certeza. Jesus, quando ensinou as bem-aventuranças, no Mateus capítulo 5, ele fala assim, na verdade, não, bem-aventurado, bem-aventurado, ele fala, feliz, antes de eu ler esse texto, Mateus capítulo 5, aí eu já começo a ter outra visão das coisas, aí pra você ver que louco, acho que é o versículo 4, bem-aventurado, bem-aventurado, no hebraico significa felizes. Na tradução do hebraico, a palavra feliz significa amém. Olha para você ver que interessante. No original, a palavra feliz, desculpa, no hebraico é felizes. No original, ela significa amém. Aqui Jesus estava introduzindo no povo um coração e o caráter que eles precisavam ter para os próximos dias. Como seria a jornada deles, a vida deles na terra. Por isso que quando Paulo ele vai em 1 Coríntios capítulo 20, capítulo 1 e versículo 20, ele declara o seguinte: porque todos quantas as promessas que há em Deus, são nele sim. Todas as promessas que há em Deus, é sim, é nele sim. E por essa razão, por meio dele dizemos amém, para que a glória seja de Deus. Essa palavra sim, ela significa no original Jesus. Vamos lá. Está fazendo uma bagunça aí não, né? Vamos entender. Apocalipse e a vez, capítulo 3 e versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escrevo: eis que diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano na criação de Deus. Isso significa que toda promessa, isso significa que a própria confirmação das promessas de Deus estão em Jesus, pela autorização da chave do amém. Todas as bênçãos já estão liberadas nas regiões celestiais. Isso é bem claro em Efésios capítulo 1. Me ajuda aí, Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, as regiões, as bênçãos estão liberadas nas regiões celestiais. Para você acessar essas bênçãos, é necessário a chave do amém. Por isso que o amém, a palavra amém, ela significa assim seja. Só que eu quero te trazer um entendimento sobre esse amém. No hebraico é firmar, confirmar, sustentar, ser fiel e ser digno de confiança. Então quando você fala amém, amém é uma das palavras mais antigas da Bíblia, do Velho Testamento, da Bíblia. Então a palavra amém, além de você declarar assim seja, você está firmando algo. Você está criando, construindo uma sustentabilidade de algo. Mas qual algo que é isso? É as bênçãos que já estão liberadas nas regiões celestiais. Bendito seja Deus o Pai, nosso Senhor Jesus, aí de novo, que nos abençoou. Então que Jesus é filho, você é co-herdeiro de Cristo Jesus. Ele já te abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais. Amém. Por isso que a palavra amém, ela vem do firmamento, sustentar, ser fiel e ser digno de confiança. Quando alguém diz amém, ela está declarando: é verdade, assim seja, eu concordo, eu creio, e isso é fiel e certo. Então quando a pessoa fala assim, amém, isso é fiel e certo. Tem coisas que no mundo espiritual, o nome tem que ser muito claro.
Eu tenho convicção, eu estou certo. Por isso que quando Abraão escreve de Romanos, quando Paulo escreve de Abraão em Romanos, ele fala, eu estou certo, ou ele fala que Abraão estava certíssimo, porque o amém estava muito claro no coração de Abraão. Então estava assim, amém, amém, amém e amém. Deus falava com Abraão, as palavras no original era amém. A resposta de Abraão estava falando para Deus assim, amém. No grego, no Novo Testamento, ela aparece, a palavra amém, ela vem no sentido de verdadeiramente, certamente, assim é que assim aconteça. Por isso que Jesus dizia frequentemente, em verdade vos digo. Ele falava amém e amém. Ele estava reafirmando as bênçãos ou as promessas que ele estava liberando na vida de alguém. Por que o amém é tão importante na nossa vida? Vai construindo um ambiente de fé. Não sei você, a gente sempre ora, e no fim você fala, amém. Como se fosse uma concordância do final de tudo que você disse. Mas no mundo espiritual, o amém não é o início, o amém é o start. Toda pessoa que quer mover o mundo espiritual, ele começa com amém. Ele traz a declaração de fé através do amém. Porque o amém é a chave para que você possa abrir o mundo espiritual. A concordância precisa estar da terra com o céu. Quem entende, diga amém. Por isso que ele falava assim, amém, amém e amém. Aí ele falava assim, em verdade vos digo, amém, amém, eu vos digo. Que ele quer dizer o seguinte, o que você disser é absolutamente verdade. Olha o impacto da palavra amém. Às vezes você fala assim, Deus, eu quero que você faça isso, amém. Às vezes alguém está liberando a palavra, amém. Acaba sendo algo automático, sendo que é uma chave poderosa do mundo espiritual. Assim seja, eu estou certíssimo, eu estou convicto que isso já foi liberado sobre a minha vida. Quando a gente não está certo, a gente começa simplesmente, não, amém. E isso mexe totalmente com a nossa vida espiritual. Quando você termina uma oração dizendo amém, você está declarando, eu creio, eu concordo com a vontade de Deus, eu recebo pela fé, eu confio que Deus já ouviu as minhas orações. Eu declaro, a sua palavra é verdadeira, eu estou certíssimo disso. Mas quando ele declara em Apocalipse capítulo 3, 14, Paulo também, ele traz o significado que Jesus era a própria confirmação das promessas de Deus. Então o entendimento é muito claro da autorização, do acesso e do processo terreno. Porque, querido, uma coisa é hoje, outra coisa é amanhã, outro fato é o que passou. Por isso que a luta do inferno é sempre resgatar o passado para confundir o momento presente. Por que ele traz a confusão? Porque se foi uma marca de frustração, a marca que ele vai trazer é que você não deve estar certo da palavra que Cristo já liberou. Porque existe o tempo cromos e o kairós de Deus. Lembrei a palavra que eu queria falar de manhã. Chegou uma hora que eu engasguei aqui que eu não lembrava. Eu falei, Espírito de Deus. O tempo de Deus é muito diferente do tempo do homem. Só que quando fala tempo do homem, com a mudança, com a evolução, o homem quer ter controle de tudo. Mas tem coisas que você não vai ter controle. Principalmente das coisas que Deus faz. Principalmente como Deus se manifesta. Principalmente como Deus cuida de nós. Porque existe o tempo cromos, existe o kairós, que é o tempo de Deus, que Deus trabalha em cima daquilo que você tanto clamou. Um exemplo disso, Ana pediu um filho, Ana pediu mais um filho, Ana continuou pedindo filho, ela falava amém, amém, amém e amém, mas não acontecia.
Uma coisa que mudou a vida de Ana: o clamor era o mesmo que o comportamento. Porque entre Deus liberar o que você clamou, é diferente do tempo que você recebe. É aqui que a gente perde. Porque aonde você não deveria se movimentar, você se movimenta. Ana permaneceu no mesmo lugar, com o mesmo clamor, e ela apresentou diante de Deus. Ela não buscou ir mais vidente nenhum. Tanto é que quando o marido dela fala assim: eu não sou melhor do que seus filhos, ela falou: você é maravilhoso, mas eu quero um filho. Hoje muita coisa acontece, a gente muda a direção. Hoje muita coisa acontece, a gente busca outros caminhos, porque o tempo está correndo. Mas quem é dono do tempo é no seu próprio Deus. Quem conduz ou controla todas as coisas no seu nosso Deus. Se Ele é o autor das promessas, se Ele que libera as promessas, aonde eu devo buscar? Aonde eu vou me correr? Por isso que Ana, ela continuou insistentemente no altar. E ela falou assim: eu estou muito certa que só desse altar eu vou receber o milagre que a minha vida tanto necessita. Deixa eu falar uma coisa para você. O coração de quem declara o amém tem que ser o mesmo coração de gratidão em todas as fases da vida. Porque tem fase que é tempo de ser nutrido, tem fase que é momento de viver daquilo que você foi nutrido. E o grande problema é que quando chega a fase de ser sustentado, nós não temos nada, porque na fase de ser alimentado nós estávamos distraídos. Um outro exemplo disso é quando Paulo foi orar para Eutico. Paulo, quando foi orar para Eutico, ele subiu, ele estava pregando assim e tal, o menino estava em cima da janela. Quando o menino caiu, foi um maior escândalo para aquele povo. E todo mundo falou: Paulo matou aquele menino, Paulo matou aquele cara. Imagina, no olhar natural, estou desesperado. Mas Paulo tinha um amém muito claro no coração dele: eu estou certo que aquele que está comigo, ele vai operar a grande obra. Guarda uma coisa no seu coração: Deus está presente na nossa vida o tempo todo. E muitas vezes, pela presença dele, parece que ele é ausente. Vou te dar um outro exemplo. João capítulo 11 fala de Lázaro. Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Ele sabia que Lázaro ia ressuscitar? Sim ou não? Não, quem estava de manhã não vale, irmãos. Os irmãos de manhã ficam falando as coisas, não vale. Deixa o povo quebrar a cabeça aí. Hã? Ele era onisciente. Mas Jesus chorou por duas coisas: pela compaixão das irmãs de Jesus, que estavam chorando pela morte de Lázaro, e pela incredulidade do coração do povo. Porque Jesus estava presente, melhor, Deus estava presente, mas eles não reconheceram. Quantas vezes isso acontece na nossa vida? Deus está presente, mas nós entramos no nível do desespero, porque nós não reconhecemos a sua grandeza e a sua santidade. Não adianta o amém estar nos nossos lábios, se ele não estiver claramente no nosso coração. É por isso que quando vem a aprovação de Deus, a gente começa a bambear. Tiago capítulo 1 fala o quê? Vocês pediram mal. E aí quando vem a aprovação de Deus, a gente fica todo desequilibrado. Porque Deus provou, mas eu estava desnutrido do alimento necessário para me fazer permanecer, perseverar diante dos desafios. Mas hoje eu quero ensinar algo para você poderoso. Você vai começar a viver uma vida de fé a partir do amém, e não a partir daquilo que você está construindo na sua vida. Porque aquilo que você está construindo na sua mente é muito pequeno para aquilo que Deus vai realizar a partir do teu amém. É muito pequeno. Por isso que o nosso subconsciente precisa ser nutrido pela fé. E é interessante que a ciência ela explica que quando o seu subconsciente tem algo gravado, armazenado, você começa a reagir
e trazer para a tua vida aquilo que você tem alimentado nesse subconsciente. Um exemplo disso, vou te dar um exemplo. Uma pessoa que tem um diagnóstico de uma dor, de uma doença fatal, a primeira coisa que vem na memória dela é o quê? Vou morrer. Ela morre muito mais pelo sentimento do que pela doença. E a gente que está de fora pensa da mesma forma, porque aí está nutrindo tanto de coisa nesse mundo afora. Ou alguém tem um testemunho disso. Só que eu quero te ensinar uma coisa: a sua história não é igual de todo mundo. O seu processo, como Deus trabalha com você, não é igual o Deus trabalha com outro vizinho. E tudo que você passa tem o porquê de Deus. O que você não pode é ficar alimentando no seu coração sentimentos que não fazem parte da promessa de Deus. Fala para o seu irmão assim: você precisa alimentar o seu coração. Fala mais forte, você precisa alimentar o seu coração com o amém de Deus. Amém, amém e amém. O amém é uma declaração de confiança de Deus. Deus ouviu, Deus é fiel e a sua palavra vai se cumprir. Fala comigo assim: Deus ouviu, Deus é fiel e a sua palavra vai se cumprir. Primeira coisa que eu quero te ensinar: o amém, ele vem antes do milagre. O reino de Deus, o milagre quase sempre começa no invisível. Ou seja, antes de Lázaro morrer, de Jesus declarar, ele fez uma pergunta: crês nisso? Toda vez que Jesus deparava com alguém que carregava uma dor ou uma lepra, pode olhar os versículos anteriores, ele faz uma pergunta. Observe para você ver, sempre o cara estava cego, ele falou assim: você quer ser curado? Ô gente, que descer, é óbvio. Você fica pensando assim: ué Jesus, é igual quando eu faço umas perguntas, a pessoa me falou, é isso mesmo? É óbvio, a pessoa acabou de me falar. Você faz uma pergunta, o que está acontecendo? Você não entendeu? Você está fazendo de bobo? Não. A pergunta de Jesus era para extrair o que estava no coração dele. Porque os momentos revelam a dor que existe no nosso coração. E isso cala, muitas das vezes, a promessa que Deus já liberou na nossa vida. O que eu deveria estar nutrindo das promessas, eu estou nutrindo com os fatos. Os fatos daquilo que eu vejo, mas desfazendo aquilo que eu creio. Mas hoje eu quero te ensinar uma coisa: Deus não quer que você apegue naquilo que você vê. Deus quer que você apegue na promessa que Ele já liberou sobre a tua vida. E se apegar nas promessas é muito diferente de se apegar no fato. Todo mundo está falando assim: Jesus está vivo. Aí um dos discípulos de Jesus falou assim: eu só creio se eu ver. Se eu não ver, não faz sentido. Está todo mundo falando. A gente é igual a esse discípulo. A gente começa a procurar maneiras, fatos que vão, de fato, alimentar a nossa fé. Mas o que alimenta a tua fé não é o fato, é a experiência. Toda pessoa que quer construir um elemento de fé precisa ter uma experiência com Deus. Romanos capítulo 5, Paulo fala disso. Ele fala da esperança, ele fala da experiência. Você precisa ter experiência para você conseguir ter a estabilidade da fé. Por isso que quando existem fatos, Jesus perguntava: você crê? Ah, não sei, talvez. Deus vai fazer grandes coisas na tua vida. Amém. Aí amanhã a boca está lá: tá louco, Deus tá difícil demais, não sei por que isso acontece comigo, maldito. Ué, mas e o amém que você declarou ontem? E o amém que você recebeu do altar? Deus falou que ia curar, Deus falou que ia fazer. Por que você está liberando uma palavra de maldição na tua vida? Porque a mesma palavra que te dá o acesso é a mesma palavra que fecha o acesso. Porque você libera: amém, maldito. Tá louco, eu vou na igreja e nada acontece. O problema não é a igreja, é meu posicionamento. Só que eu não lembro o que eu amaldiçoei, mas eu lembro o que eu não recebi. Tem muita gente lembrando do que não recebeu, e justo culpando a Deus porque não recebeu. O problema não está no que Deus não te entregou, está no posicionamento que você teve de errado. E aí eu chamo disso, no território da bênção, é um sentimento de insatisfação.
Tem pessoas no território da bênção, vivendo o cuidado de Deus, mas um coração insatisfeito. Como Deus pode te fazer prosperar um coração insatisfeito no território da bênção? Fica no mesmo lugar. É igual quando você chega ali no, o povo de Israel no Egito. Olha que interessante, Deus tirou ele da miséria, colocou eles na liberdade, e eles estavam tudo reclamando, xingando, reclamando, apontando para Deus, Deus esqueceu de mim, e Deus falou assim, mas eu estou aqui, eu coloquei a nuvem para guardar vocês estão com fome, eu estou mandando alimento, você está tendo o suficiente, em vez de você levantar e falar assim, amém, amém, você está assim, maldito, está faltando, que não sei o que. Do território da bênção, o coração insatisfeito, só faz você repetir os ciclos, só faz você viver a mesma coisa. Aí no sentimento de satisfação, o homem tem que fazer o quê? Trabalhar mais, igual fez com Adão. Deus falou para Adão assim, Adão, depois que você pecou, eu não te dou mais nada, tudo que você precisa ser do suor do seu trabalho, então trabalhe mais. E tudo nosso hoje é com muito, porque o nosso coração é insatisfeito. Quando você está com o coração insatisfeito, você tem que fazer muito mais, você tem que dedicar muito mais tempo, aí é muito mais tempo para o lado de fora, e pouco tempo na dependência, porque aí o diabo coloca, se eu não fizer, você não vai ter coragem de falar, mas Deus não vai fazer por mim, porque nada cai do céu. É assim ou não é? Aí eu te faço uma pergunta, se nada cai do céu, de onde vem o maná? Se nada cai do céu, de onde vem as promessas? Se nada cai do céu, por que ele falou das regiões celestiais? Da onde que vem? Do além. Peraí, deixa eu caçar. É isso? Cuidado com as crenças que o diabo está alimentando na tua mente. A falta da dependência te faz fechar o ciclo de bênção que Deus já liberou na sua vida. Por isso que Isaías 51, ele falou assim, ele levou sobre si as nossas dores e enfermidade, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos. Ele deu um antídoto até da cura, ele deu um antídoto até do milagre, e a única coisa que ele pediu para nós é amém. Ele não pediu outra coisa, ele não pediu para fazer um esforço excomunal, ele não pediu para fazer loucura, ele só falou amém. E aí nós começamos a construir outras coisas. Antes do mar se abrir, Moisés precisou levantar o cajado. Antes das muralhas caírem, Josué precisou. Tudo antes de Deus abençoar. Deus falou assim, olha Moisés, marche e estende a vara para o mar, que o mar vai se abrir. Ele falou para Josué assim, diante das muralhas de Jericó, vamos passear por entre delas durante 7 voltas, e as muralhas vão cair. E o problema que você está passando, Deus já liberou uma palavra sobre ele, é você que não recebeu. A sua condição muda quando o seu amém está claro no mundo espiritual. Sara nossa terra, chegou a hora de você liberar o amém e viver a promessa que Deus tem para a sua vida. É isso que Deus quer de nós. Por isso que ele falou assim, marche. Você está doido? Eu vou marchar e vai abrir o que aqui na minha frente? Eu vou marchar, vai acontecer o quê? Nada. Porque não é o que você vê. A circunstância pode até ser grande. Olha para você ver que interessante. Deus trabalhou Davi no pasto. Davi foi conhecer o Deus no pasto. Davi passou as lutas com o leão no pasto. Davi venceu o urso no meio da selva para proteger as ovelhas. Davi foi lá diante da situação, rejeitado pela família, e ainda assim o honrou. José só perdoou os irmãos porque ele tinha um amém muito claro. Ele entendeu, eu sou abençoado, eu tenho a bênção de Deus sobre a minha vida. Porque aonde chega um autorizado, o mal tem que sair, e as bênçãos têm que ser derramadas sobre mim. E a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos
dos teus filhos, tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti, é contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, o teu riso em teu choro, é contigo, é por ti. Amém, amém, amém. Olha para você ver, Paulo adorou diante da prisão. Qual que era a certeza que ele teria que a prisão iria se abrir? Nenhuma, irmãos. A convicção dele estava na promessa que Cristo liberou. Por isso que o amém iniciou o processo de oração da vida dele, porque eram as convicções que Paulo tinha. O amém é a fé antes da evidência. O amém é a fé antes da evidência. Primeiro eu declaro, depois eu vejo. Se Davi soubesse que ele ia enfrentar Golias, você acha mesmo que ele teria ido? Sim, porque ele queria. Mas por que ele estava muito convicto disso? Por uma coisa: a promessa estava muito clara dentro dele. Toda pessoa que é abençoada, ela se torna um gigante diante dos desafios. Ela não olha o desafio como de fato é, ela enxerga o que está por trás de tudo aquilo. Por isso que aquele texto de Romanos capítulo 8 é muito forte. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É muito forte porque não é o que eu estou vendo aqui. A minha certeza é da providência, é do cuidado e é da mão de Deus que está sobre a minha vida. Sara Nossa Terra, comece a enxergar a mão de Deus em tudo na sua vida. Comece a ver o cuidado de Deus em tudo da sua vida. Você não precisa sentir para obedecer, mas Deus está esperando você confiar nele primeiro, para depois você ver o que ele pode fazer. É o amém antes da vitória, é o amém antes da provisão, é o amém antes da transformação. Primeiro eu creio, depois eu vivo. Quem crê diga amém. Quem começa pelo amém não é para paralisar no medo. O medo, ele sempre vai ser um fator de investida do diabo na nossa vida. Porque tem uma coisa que de fato alimenta nosso coração: as perguntas. Da mesma forma que Deus utiliza as perguntas para extrair o nosso coração, o diabo usa das perguntas para colocar dúvida na nossa mente. E se não der certo? E se as coisas não acontecerem como eu estou fazendo? E se não der? E se eu fracassar? E não sei o quê? E se Deus não curar? Aí tem uma expressão hoje que todo mundo dizendo: está tudo bem. Mas será que está tudo bem mesmo? Nem sempre a gente se conforma com a realidade que nós estamos vivendo, mas nós começamos a aceitar uma realidade que Deus não aceitou para nós. Irmãos, não aceita uma realidade que Deus não aceitou para a tua vida. A fé não é a ausência do medo. A fé é decidir continuar mesmo com medo. Mesmo com medo. Eu lembro de uma vez não, algo recente. Uma pessoa chegou na igreja com uma situação muito complicada, muito difícil mesmo. E aí ela falando aquela situação na minha mente carnal, eu falei assim: meu Deus, como resolve esse negócio? E ela falando e expondo aquela situação, e me punha no meio de uma situação muito difícil, porque eu nunca tinha passado. Eu só sei que no final eu falei assim: deixa eu te falar uma coisa, eu não sei como resolve isso não, mas uma coisa eu tenho, e nós vamos utilizar disso. Eu tenho fé. Vamos utilizar da nossa fé.
E aí nós levantamos um tempo ali de oração para aquela causa específica, que era muito difícil. Eu fui embora com aquilo no meu coração, falei: Deus, será que eu vou ser envergonhado diante desse fato? Porque é muito difícil, principalmente quando existe um diagnóstico que nem mesmo você entende. E aí nós começamos a orar, aí passou-se alguns dias, aí passou o culto, a pessoa não foi no culto, falei: nossa, deve estar frustrado. Sentimento de frustração, falei: nossa. Aí no outro dia eu mandei uma mensagem, falei assim: irmã, bom, Deus abençoe, como você está? Falei: estou bem, pastor. Falei: você não foi ontem no culto? Ah, pastor, é porque eu tive algumas situações em casa, mas deixa eu falar uma coisa para o senhor. Falei: pois não, aquela situação que a gente colocou diante de Deus, Deus fez um milagre absurdo, o senhor não está entendendo. Aí eu olhei e falei: mesmo? Ela começou a contar a história. Aí eu olhei para Deus e falei: sim, só o senhor pode fazer mesmo. A gente cria expectativa diante dos fatos que Deus não faz. Irmãos, chega um momento que a gente precisa descansar em Deus. Ana só viveu o milagre dela em Deus quando no território da bênção o coração era de gratidão, independente do que iria acontecer amanhã. O coração dela era de um amor grande por Deus, independente como seria o amanhã. O seu coração na terra da bênção tem que ser de gratidão, independente como vai ser o dia de amanhã. Se tiver que pelejar, você irá pelejar. Se você estiver cansado, Deus vai pelejar por você. Mas de uma coisa é certa: na terra da bênção você não será abatido, você não será frustrado. Por isso que você precisa começar a declarar: os medos não vão me afetar. Maria recebeu uma palavra do impossível: você dará luz a um Salvador. Ela declarou com muita fé: cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Traduzindo: amém. Ela pegou uma palavra impossível e falou assim: amém. Quem vive pelo se der errado nunca vai experimentar Deus fez. Nunca vai experimentar. Irmãos, o nosso Deus não é um Deus duvidoso. A dúvida está no coração do homem. A dúvida está no homem não conhecer o quanto Deus é. Mas a dúvida não está no coração do homem, não está em Deus. Se Deus entra naquela batalha, Ele pode mudar tudo agora. Deus pode mudar a condição da tua vida agora. Deus pode mudar o diagnóstico hoje. Eu só preciso liberar o amém. E para fechar, o amém, ele ativa o céu. Quando você diz amém para Deus, você está em concordância com aquilo que Ele já liberou na tua vida. Por isso que o inferno vai gerando em você dúvida, mas Deus vai gerando convicções. Já deu certo. Já deu certo. Aí eu entendi uma coisa no coração de José. Por que que José não reclamou? Aí eu entendi também por que que Jó não deu umas espinhadas. Porque o amém estava dentro do coração de Jó. Jó caminhava debaixo do amém. Jó alimentava o coração dele debaixo do amém. Por isso que ele levantou as mãos e declarava: amém, amém. Porque ter o coração de Jó só tem que ter o amém. Ter o coração de José diante do fato é só o amém. Porque o sentimento que você alimenta deforma até a sua identidade. Se você é filho de Deus, se eu sou filho de Deus, e nós alimentamos o amém, nós vamos alimentar o ambiente celestial dentro da gente. E as coisas vão fluindo a partir de nós. Agora, se eu alimento sentimentos maus, é aquilo que vai nutrir de mim a partir disso. E ao invés de eu exalar a essência, eu bloqueio a minha realidade. O inimigo diz: não vai acontecer. Deus fala para você: só continua. Porque o amém é a chave da porta do céu. Porque quando alguém acredita, Deus começa a mover a circunstância. Existem coisas que só acontecem depois do amém. Existem situações que só acontecem depois do amém. Uma delas, portas abertas. A porta só se abre quando você decidir confiar.
Porque a notícia não é o que falam. A notícia é que Deus já decretou sobre a nossa vida. Irmãos, a sentença da terra não abala o decreto do céu. Porque quando o decreto vem, é amém, amém e amém. Tem milagre esperando o seu posicionamento. Tem promessa esperando a sua entrega. E tem novos ciclos esperando o seu amém. Qual que é a próxima etapa da sua vida? Você está vivendo baseado no medo, no achismo, ou naquilo que Deus falou a teu respeito? Você está vivendo baseado em quê? Porque quem começa pelo amém, termina vivendo testemunhos. Porque quem começa no amém, termina vivendo testemunhos. O que você anda vivendo nesses últimos tempos? Talvez hoje você entrou aqui e não tem muita resposta. Às vezes você entrou aqui com muitas dúvidas de como a vida está. Porque a vida são fases. Quando a gente entende isso, a gente valoriza um pouco mais as coisas. Talvez o cenário pareça totalmente complicado e complexo. Mas você precisa entender uma coisa: o seu amém determina a realidade do seu futuro. Porque o céu não procura ninguém perfeito. Ele só procura um coração desejoso em dizer: amém, Deus está comigo e eu creio nisso. Fala comigo, amém. Deus está comigo, eu creio nisso. Eu queria convidar você a ficar de